O que aconteceu com os vikings depois de enfrentarem os nativos americanos? Olá, exploradores do passado! É um prazer, pois vamos desvendar um capítulo curioso da história. Antes de iniciarmos essa viagem temporal, peço que deixem o seu like especial e se inscrevam no canal para não perderem nenhum dos nossos próximos conteúdos. Preparem-se, pois hoje mergulharemos nas narrativas dos vikings na América, desvendando mistérios e explorando os motivos por trás de sua breve passagem por essas terras desconhecidas. Estão prontos? Então, vamos lá! Tão rapidamente quanto chegaram, partiram, deixando histórias de vikings na América do Norte contando sobre terras misteriosas e tribos estrangeiras conhecidas apenas como os Krylings. Era o ano 1000 depois de Cristo. Por quase 12.000 anos, as Américas estiveram isoladas das civilizações da Eurásia, desenvolvendo-se de cada lado sem conhecimento da existência uma da outra. Quase 500 anos antes de Colombo navegar pelo Oceano Azul, os vikings viajaram para as Américas a partir da Groenlândia e Islândia, possivelmente várias vezes, e não foi uma recepção muito pacífica. Bem-vindos de volta à História Maluca. Hoje, estamos examinando as impressões digitais dos vikings na América do Norte, seus conflitos com os nativos americanos e por que desapareceram quase tão rapidamente quanto chegaram. A descrição do espectador é aconselhada para este vídeo, pois parte dele pode ser ofensivo ou perturbador. Nós, os criadores deste vídeo, de forma alguma apoiamos ou aprovamos as ações dos indivíduos apresentados. Por volta de 980 d.C., Eric, o Vermelho, iniciou um movimento para colonizar a Groenlândia, e não foi exatamente por escolha. Eric era um homem selvagem e havia sido banido da Islândia por 3 anos porque eliminar alguém, a quem ele chamou de bastante frio e inóspito, ao encontrar enquanto explorava a Groenlândia, para atrair pessoas a se mudarem para lá. Funcionou, e alguns milhares de vikings acabaram se estabelecendo e chamando a Groenlândia de lar. Eric então ouviu falar de terras estranhas a oeste de um marinheiro mercante que tinha sido desviado de sua rota, do caminho da Islândia para a Groenlândia. O filho de Eric, Leif Erikson, ficou fascinado com a história. Então, por volta de 1000 d.C., Leif partiu com 35 homens para descobrir se essa terra misteriosa realmente existia. Aparentemente, existia. Leif e seus homens estabeleceram acampamento em algum lugar que se acredita ser Nelfoldland. Lá, seu pai adotivo, Tikir, dizem que ficou bastante embriagado com vineberries. Acredita-se que a embriaguez de Tikir pode ter sido causada pelo consumo de frutas fermentadas. Cranberries, gooseberries ou berries de abóbora, todas elas cresciam selvagens na região. Leif e sua tripulação não ficaram por muito tempo, no entanto. Eventualmente, partiram e voltaram para a Groenlândia. Não há relatos de encontros com nativos americanos durante a breve visita de Leif ao Novo Mundo. Os vikings da Groenlândia provavelmente haviam encontrado alguns nativos americanos na Groenlândia. No entanto, há evidências de que comerciavam com os Thule, ancestrais dos Inurites. Entalhes em marfim de nórdicos foram encontrados em sítios arqueológicos de Thule, assim como ferramentas de ferro e bronze que os Thule não eram capazes de fazer. Acredita-se que o nome viking para os nativos americanos, Skrælings, provavelmente tenha se originado da palavra nórdica antiga skruv, que significa pele seca, provavelmente uma referência às peles de animais usadas pelos ancestrais dos Inuites. Em todo caso, o irmão de Leif, Thorvald, acabou fazendo uma segunda viagem a oeste alguns anos depois. Thorvald e seus homens estabeleceram acampamento para o inverno no local que Leif havia deixado para trás. Na primavera, os vikings encontraram 9 nativos americanos dormindo sob canoas cobertas de pele e os atacaram, eliminando todos, exceto um. Aquele que sobreviveu correu para obter reforços, e uma batalha aconteceu, resultando na perda da vida de Thorpold para uma flecha. Apesar das relações tensas com os nativos americanos, os vikings acabaram ficando mais um inverno antes de voltar para a Groenlândia. Mais alguns anos se passariam antes que outro nórdico fizesse a jornada para o Novo Mundo. Desta vez, foi Thorfinn Karlsefni. Thorfinn era um rico comerciante com uma linhagem distinta. Ele organizou uma expedição muito maior do que a dos irmãos Erikson, com 3 navios e entre 160 e 250 homens, mulheres e animais. A expedição de Thorfinn avançou mais ao sul do que as de Leif ou Thorvald,
acabando por se estabelecer em um lugar chamado Vinland. Lá, encontraram mais Skrælings. Começou de forma pacífica, com os dois grupos fazendo comércio. Os nativos americanos trocavam peles por tecidos vermelhos e um líquido maravilhoso chamado leite, que vinha do gado que os vikings trouxeram consigo. No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente. Os colonos vikings viviam na corda bamba com os povos nativos, e houve crescentes casos de hostilidade e lutas abertas. Tudo chegou ao ápice quando, segundo um relato, um touro do acampamento viking escapou e assustou um grupo de nativos americanos. Eles fugiram, mas voltaram em maior número, prontos para lutar. Atacaram os vikings com catapultas e uma batalha lendária se desenrolou. Pode ter sido a gota d'água para Thorfinn e sua colônia em potencial. Eles abandonaram o local e voltaram para a Groenlândia. Nenhum europeu tentaria se estabelecer no Novo Mundo por centenas de anos. Infelizmente, há poucas evidências ou descobertas arqueológicas capazes de confirmar a presença dos vikings nas Américas. No entanto, existem algumas, como Eliance aos Meadows, em Newfoundland, que pode ser um dos sítios arqueológicos mais intrigantes do mundo. Na década de 1960, um casal norueguês, Elginstad e Anne Stinningstad, começou a explorar a costa nordeste do Canadá, na esperança de encontrar evidências arqueológicas dos lugares mencionados nas sagas. Na ponta norte de Newfoundland, eles encontraram. Eliance aos Meadows tornou-se o único assentamento viking confirmado na América do Norte. O sítio inclui os restos de 8 casas de turfa, evidências de trabalho em ferro que não poderiam ter sido feitas por nativos americanos, e um barco. Possível que o local poderia ter sido um centro de reparo de navios, em parte devido à evidência física de construção naval e em parte porque o assentamento está estrategicamente localizado para viagens pelo Atlântico Norte até a Groenlândia. Outra peça convincente de evidência que confirma a Eliance aos Meadows como um assentamento viking é um pequeno, mas significativo, alfinete de bronze. Este alfinete, com um anel na ponta, provavelmente era usado para prender uma capa ao redor do pescoço e é inconfundivelmente viking. Alfinetes semelhantes foram encontrados em vários sítios arqueológicos vikings na Escócia e na Irlanda, todos datados entre 920 e 1050 d.C. Uma das poucas outras evidências tangíveis da presença viking nas Américas foi descoberta mais ao sul, em uma praia em Brooklyn, Maine. Em agosto de 1957, um arqueólogo amador chamado Guy Melgren encontrou uma antiga e intrigante moeda. Inicialmente considerada uma moeda medieval britânica, especialistas a identificaram em 1978 como uma moeda nórdica cunhada entre 1065 e 1093. O local onde a moeda foi encontrada, conhecido como o Sítio de Godard, inclui um número significativo de pontas de flechas, levando alguns a especular que a chegada da moeda coincidiu com a introdução do arco e flecha entre os nativos americanos na região. Seriam eles ensinados por antigos visitantes vikings? A moeda de Godard enfrentou o ceticismo de historiadores e arqueólogos, dada a existência de fraudes relacionadas à descoberta viking da América, como um mapa falso e uma pedra rúnica fabricada com inscrições nórdicas encontrada em Minnesota. No entanto, a moeda nórdica resistiu à análise de especialistas que a consideram autêntica, original e que apresentava todos os desgastes de uma moeda enterrada por séculos. Não sabemos muito sobre os vikings se estabelecendo nas Américas por longos períodos, mas sabemos de 3 expedições para o Novo Mundo por causa de 2 sagas, a Saga de Eric, o Vermelho, e a Saga dos Groenlandeses. Juntas, são conhecidas como as Sagas de Vinland. Essas sagas foram registradas algumas centenas de anos após os eventos que narram, por volta do ano 1000. Embora difiram em alguns aspectos, contam as mesmas histórias básicas sobre os assentamentos vikings na América do Norte. No entanto, existem mistérios sobre onde exatamente eles desembarcaram. As sagas mencionam 3 lugares principais: Elulan, Markland e Vinland. Elulan, o mais ao norte, traduz-se como terra de pedras planas. No meio, há Markland, que significa terra de floresta, e ao sul, Vinland, traduzindo para terra do vinho. A especulação sobre as localizações exatas baseia-se na descrição de suas paisagens nas sagas. Alguns sugerem que Elulan poderia ser a ilha de Baffin, no território canadense de Nunavut. Markland foi hipotetizado como sendo Labrador, mais ao sudeste,
enquanto Finland é considerado a moderna Terra Nova. Outro mistério cerca a localização do acampamento de Thorfinn, Stromfjord, conforme mencionado nas sagas. Stromfjord é descrito como tendo correntes fortes com marés altas, uma baía que funcionava como um porto natural, rochas irregulares ao longe, um inverno onde o sol nascia ao meio da manhã e se punha ao meio da tarde, e tantos pássaros nidificando que era difícil não pisar em ovos. Vários lugares ao longo da costa norte da América do Norte foram propostos para a localização de Stromfjord. A costa norte da América do Norte tem sido proposta como local do Forte Fjord com base nessas descrições, desde a Baía de Fundy e Lance Armados no Canadá até a Baía de Buzzards em Massachusetts e até mesmo tão ao sul quanto Long Island Sound em Nova York. A última peça do mistério dos vikings na América está relacionada ao motivo pelo qual eles não permaneceram. Por que esses guerreiros ferozes não conseguiram sobreviver nas Américas por mais do que alguns anos? Por que não estabeleceram raízes? Por que não fala uma parte significativa da população da América do Norte hoje fala nórdico? Muitas pessoas especularam sobre as razões para isso. Talvez eles não tenham trazido consigo pessoas e suprimentos suficientes em suas expedições. Talvez tenham sido expulsos por nativos americanos hostis. No entanto, uma das principais teorias está relacionada ao clima durante o século XI, quando Leif, Thorvald Eriksson e Thorfinn Karlsefni lideraram suas expedições para o Novo Mundo. O clima estava mais quente, conhecido como o período de aquecimento medieval, proporcionando verões mais quentes e menos gelo ártico. Mas depois, a temperatura começou a cair no século XII, iniciando o que ficou conhecido como a Pequena Era do Gelo, causando a queda das temperaturas e acumulação de gelo, tornando muitas rotas marítimas impassáveis. Isso também tornou a vida na Groenlândia e Islândia muito difícil para os vikings, com evidências de escassez de alimentos e peste. Entre 1250 e 1700, a população da Islândia caiu de 150 mil para apenas 50 mil. A passagem dos vikings pela América do Norte foi breve, e o que sabemos sobre isso foi reduzido a lendas contadas através das sagas, que podem ser fatos históricos, ficção mitológica ou uma combinação dos dois. A evidência física inclui apenas um pequeno assentamento, um alfinete e uma moeda. No entanto, é fascinante pensar no que poderia ter acontecido se eles tivessem permanecido. Deixe-me saber nos comentários o que você acha. Os vikings já colocaram os pés nas Américas? Como sempre, obrigado por assistir a Nut History. Não se esqueça de curtir e se inscrever para conteúdo incrível. Agradecemos sinceramente por nos acompanharem nesta fascinante exploração pelas trilhas da história viking na América. Esperamos que tenham apreciado essa incrível jornada e desvendado alguns dos mistérios que envolvem essa passagem breve, mas marcante, dos nórdicos por terras desconhecidas. Não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal e, principalmente, de compartilhar suas opiniões nos comentários. A interação de vocês é o que nos impulsiona a continuar desbravando novos caminhos e desvendando narrativas intrigantes. Até a próxima aventura aqui no Caminhos da Histórias. Que as histórias continuem a nos surpreender.